Uma motorista de entregas, mãe solteira, desabafou com a pessoa errada, sem saber que era o chefe, e acabou conquistando o coração dele. Antes de começarmos, conte-nos nos comentários de onde você está assistindo. E, no final, não se esqueça de avaliar esta história de 0 a 10. Boa leitura! Sai da frente ou a comida vai esfriar. Gritou Molina, atravessando o saguão como um foguete, carregando sua bolsa térmica de entregas nas costas e sua filha de 5 anos, Alana, nos braços. Ela estava atrasada. Os clientes eram exigentes e perder essa entrega poderia prejudicar sua avaliação no aplicativo. Mamãe, aquele homem ali fez uma cara feia. Alana sussurrou, apontando para um homem de terno que estava franzindo a testa. Não ligue para ele, querida. Aposto que o almoço dele é abacaxi verde com limão. Eu também faria essa cara. Alana deu uma risadinha discreta. Quando chegaram à sala de conferências, Molina empurrou a porta com o quadril e lá estava ela, uma mesa enorme. Telões se iluminaram. Executivos analisavam gráficos. O ar parecia carregado de formalidade. O clique da porta fez com que todos olhassem imediatamente para a entregadora suada, com tênis gastos, mochila torta e uma criança de 5 anos no colo. Por um segundo, o silêncio tomou conta da sala. Muito bem, a comida VIP chegou, anunciou Molina, sem sequer demonstrar cansaço. Quem pediu aquela salada com cara de triste? Ah, desculpe, a salada fitness. Aqui está. Continue firme com essa dieta, meu amigo. Alguns dos executivos trocaram olhares, tentando não rir. Ela colocou a caixa sobre a mesa e continuou. E aqui está o wrap de frango integral. Quem pediu esse? Hã? Por quê? Olha, isso é deprimente. Uma executiva levantou a mão timidamente. Molina lhe deu uma piscadela brincalhona. A senhora Marisa Plassos. Essa coragem não se vê todos os dias. Uma gargalhada sonora veio da outra ponta da mesa. O ar formal começou a se dissipar. Até Alana acenou para as pessoas de terno, recebendo alguns cumprimentos constrangidos. Em resposta, enquanto Molina servia cada refeição, ela acrescentava comentários engraçados como se fosse completamente normal estar entre a elite corporativa. Cada fala era uma pequena performance. No canto, Richard, o CEO milionário, observava em silêncio. Postura alta e rígida, olhar penetrante. Ele não riu, mas também não desviou o olhar. E quando ele reparou no logotipo na mochila de Melena, seu interesse aumentou. Ela trabalhava para a empresa dele. Uma das minhas parceiras de entrega estava fazendo entregas com a filha no colo, pensou ele. Melena ajeitou Alana no quadril, fechou a mochila e se virou para sair. Missão cumprida. Se sobrar sobremesa, é só me chamar. Sem custo adicional. Ela deu um passo em direção à porta, mas uma voz grave a deteve. Espere um momento. Ela ficou paralisada, encarando o homem que se levantava da outra ponta da mesa. Ela não sabia quem ele era, mas pelo jeito como os outros o olhavam, percebeu que se tratava de alguém importante. Posso te perguntar uma coisa, disse Richard, aproximando-se. Depende. Se for sobre gorjeta, aceito dinheiro, cartão e até doces, respondeu Melena, fazendo alguns deles rirem baixinho. Richard manteve a seriedade. Por que você faz entregas carregando sua filhinha? Melena suspirou, cansada, mas ainda com senso de humor. Porque as babás cobram como engenheiros da NASA hoje em dia. Todo o meu dinheiro vai para o aluguel e as contas. O que sobra, que é quase nada, eu gasto com o que Alana precisa. Ele franziu a testa. E o pai dela? O sorriso de Molina desapareceu por um instante, depois voltou um tanto sarcástico. O pai dela? Ele saiu correndo do hospital e nunca mais voltou. Só restam eu, ela e esta mochila. Um silêncio constrangedor tomou conta da sala. Richard Pegaria. Se você está passando por dificuldades assim, talvez devesse pedir um aumento ao seu chefe. Tenho certeza de que, se ele soubesse da sua situação, gostaria de ajudar. Molina não conseguiu se conter. Ela caiu na gargalhada. Essa foi boa, meu chefe.
Esse homem deve ser tão mesquinho que, se pudesse, nos cobraria até por respirar. Ninguém nunca viu o rosto dele. Aposto que ele nem existe. Provavelmente é um holograma criado só para cortar custos. Alguns executivos quase se engasgaram, tentando não rir. Outros permaneceram em silêncio, sem saber como reagir. Richard, porém, não disse uma palavra. Ele apenas continuou a observá-la como se tentasse decifrá-la. Molina ajustou a mochila, puxou Alana para mais perto e caminhou em direção à porta. Bem, preciso ir agora. Se meu próximo cliente pedir reembolso, minha vida fica ainda mais difícil. Ela acenou com a mão e desapareceu pelo corredor. Richard ficou parado, olhando fixamente para a porta fechada. As palavras dela ecoavam em sua mente. Holograma mesquino e invisível. Ninguém jamais havia falado com ele daquela maneira, especialmente não uma entregadora com uma criança nos braços. Consulte o perfil desse entregador, disse ele finalmente ao seu assistente. O homem digitou rapidamente no computador e respondeu. Nome: Molina Evans, parceira ativa em nosso aplicativo de entregas. Avaliação de 5 estrelas em quase todas as entregas. Richard recostou-se na cadeira, intrigado. Não era comum alguém captar sua atenção tão rapidamente. E, pela primeira vez em muito tempo, ele se viu querendo saber mais sobre a mulher que havia aparecido como um furacão. Na manhã seguinte, Richard chegou ao escritório mais cedo do que o habitual. Sentado em sua cadeira executiva, ele tamborilava os dedos na mesa de mogno enquanto repassava mentalmente cada palavra que a entregadora havia dito no dia anterior. Havia algo nela que o intrigava profundamente. James, entre um instante, chamou ele seu principal assistente. O homem de meia-idade apareceu na porta, tablet na mão, pronto para a próxima lista de tarefas. Preciso de mais informações sobre um dos nossos entregadores. Molina Evans. Eu quero tudo. Seu histórico profissional inclui avaliações de horários de pico de entrega. James franziu a testa, surpreso com o interesse incomum de seu chefe. Há algum problema, Sr. Richard? Sem problema. Apenas curiosidade profissional. Enquanto Richard se dedicava a relatórios e planilhas, tentando entender melhor seu funcionário mais divertido do outro lado da cidade, Melena já estava a todo vapor. Segure firme, querida. Vai ser um dia corrido, gritou ela, ajustando sua mochila térmica e correndo para pegar sua primeira entrega. Mamãe, por que você está correndo tanto? Os hambúrgueres têm pernas? Perguntou a filha, agarrando-se ao pescoço dela. Não, querida, mas se eu não correr, eles vão esfriar e virar pedras, e ninguém gosta de hambúrgueres duros como pedra. A primeira parada foi um prédio comercial no centro da cidade. Melina subiu correndo 3 lances de escada, ofegante, até chegar a um pequeno escritório de contabilidade. Entrega para Johnson & Associates, anunciou ela, batendo na porta. Um homem careca e mal-humorado abriu a porta, lançando um olhar irritado para o relógio. 45 minutos de atraso. Isso é inaceitável. Melena respirou fundo, deu seu melhor sorriso e respondeu. Senhor, o senhor já tentou atravessar a cidade com comida quente e uma criança de 5 anos. É como fazer malabarismos enquanto se anda de monociclo. Mas veja só. Ela abriu sua bolsa térmica. Sua comida ainda está quente. Até coloquei música clássica para tocar durante o trajeto, para manter o clima agradável. O homem tentou manter uma expressão séria, mas um sorriso surgiu em seus lábios. Que música! Graças à alegria que Beethoven lhe conferiu. Sua lasanha parece muito mais feliz agora. Alana acenou para o homem e disse, Senhor, minha mãe canta muito mal, mas pelo menos ela tenta. O contador caiu na gargalhada, esquecendo-se da irritação. Tudo bem. Dessa vez eu deixo passar, mas da próxima vez traga uma orquestra completa. Combinado. Violinos da próxima vez, gritou Melena enquanto descia as escadas correndo. A segunda entrega foi ainda mais desafiadora. Um cliente havia encomendado uma refeição especial para um escritório no 10º andar, mas o elevador estava fora de serviço. Mamãe,
Vamos subir todas essas escadas? Perguntou Alana, com os olhos arregalados. Sim, princesa. Vamos fingir que somos alpinistas no Monte Everest. Você é minha parceira oficial de escalada. E se a comida congelar lá em cima por ser tão alto? Aí eu faço fogo com 2 palitos de dente e aqueço de novo. Eles subiram degrau por degrau, com Melena inventando histórias engraçadas para cada andar, transformando o cansaço em diversão. Quando finalmente chegaram ao topo, ambos estavam ofegantes, mas rindo. O cliente, um jovem programador, ficou impressionado. Nossa, você subiu 10 andares. Isso merece uma gorjeta generosa. Obrigado. Agora só preciso descer sem desmaiar. Se você ouvir um barulho estranho, pode ser eu rolando escada abaixo. Mais tarde, Molina estava sentada em um banco de parque dividindo um sanduíche com Alana quando seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Olá, Molina Evans. Aqui é a Sarah, da gerência da Easy Deliveries. Você precisa comparecer ao escritório da empresa hoje às 14 horas. Trata-se de uma questão administrativa. O coração de Molina afundou. Que tipo de assunto administrativo? Você será informado na reunião. Escritório executivo no 25º andar. A ligação terminou, deixando Melena encarando o celular com uma expressão de pânico. Mamãe, por que seu rosto ficou branco como um fantasma? Perguntou Alana, dando uma mordida no sanduíche. Por que a mamãe acha que ela pode ter feito algo errado no trabalho? No ônibus a caminho do escritório, Melena não conseguia ficar parada. Ela gesticulava nervosamente, murmurando possíveis desculpas e explicações. Talvez seja apenas uma reunião normal. Não, não é. Ninguém é chamado à sala da diretoria para assuntos rotineiros. E se eles descobrissem que eu reclamo do chefe invisível ou que às vezes como uma batata frita ou 2 dos pedidos quando estou morrendo de fome? Um homem mais velho sentado ao lado dela sorriu, aliviando sua ansiedade. Senhorita, parece que a senhora está indo para uma entrevista importante. Pior ainda, acho que estou prestes a ser demitido. E por qual motivo? Ainda não sei. Talvez seja porque tenho chamado meu chefe, que eu nunca nem conheci, de invisível e holograma. O homem caiu na gargalhada. Bom, pelo menos você foi criativo. Se eu conseguir passar por isso, juro que nunca mais vou reclamar do chefe fantasma. Na verdade, ele poderia até ser um fantasma de verdade. Tipo o fantasma do Natal passado, presente e futuro, mas um fantasma bonzinho. O tipo de empresa que dá aumentos e vales refeição. Alana, sentada no colo dela, acrescentou. E quem traz presentes? Isso mesmo, querida. Um fantasma generoso. Os outros passageiros do ônibus já estavam sorrindo, contagiados pela mistura de nervosismo e humor de Molina. Quando chegaram ao prédio da Easy Delivery, Molina respirou fundo. Era uma imponente torre de vidro que refletia as nuvens no céu. Ela nunca tinha estado lá antes. Alana, estamos prestes a entrar no prédio mais chique que você já viu. Vamos nos comportar direitinho, tá bom? Posso apertar todos os botões do elevador? Hoje não, querida. Hoje, a mamãe precisa causar uma boa impressão. Elas entraram no elegante saguão com pisos de mármore e enormes plantas nos cantos. Melena se sentia completamente deslocada com suas roupas simples e tênis surrados, mas manteve a postura ereta. No elevador, a caminho do 25º andar, ela ensaiou suas palavras mentalmente. Desculpe, senhor chefe invisível. Eu não sabia que o senhor era real. Prometo que não vou mais chamá-lo de holograma. Na verdade, hologramas são tecnologia avançada, então foi quase um elogio. Mamãe, você está falando sozinha de novo. Alana sussurrou, estou apenas nervosa, querido. O elevador parou. As portas se abriram, revelando um corredor luxuoso com tapete espesso e pinturas caras nas paredes. Melena caminhou até a recepção, onde uma secretária elegante a aguardava. Molina Evans? Essa sou eu. E está é Alana, minha assistente oficial.
A secretária sorriu para a criança e apontou para uma porta imponente no fundo. Pode entrar. Ele está te esperando. Molina pegou a mão de Alana, respirou fundo 3 vezes, sussurrou uma breve oração misturada com uma piada sobre chefes fantasmas e empurrou a porta. O que ela viu do outro lado a deixou completamente paralisada. Atrás de uma enorme mesa de diretoria estava Richard, o mesmo homem da reunião do dia anterior, aquele que havia feito perguntas sobre a vida dela. Lá estava ele, sério, vestindo um terno impecável, olhando diretamente para ela. As pernas de Molina fraquejaram e sua boca secou. Seu cérebro tentava processar o que ela estava vendo. O homem a quem ela havia chamado de mesquinho e um holograma estavam sentados bem ali. Ele era o chefe dela. E pior, ela tinha dito todas aquelas coisas diretamente para ele. Boa tarde, Molina, disse Richard com um leve sorriso. Melina permaneceu imóvel na porta por vários segundos intermináveis, piscando rapidamente como se isso pudesse de alguma forma mudar o que estava vendo. Richard permaneceu sentado, aguardando algum tipo de reação, enquanto Alana olhava curiosamente para o homem bem vestido atrás da enorme mesa. Senhor. Gaguejou Melena, finalmente tentando formar uma frase completa. Você é o chefe fantasma. Fantasma? Richard ergueu uma sobrancelha, claramente divertido. Quero dizer, o chefe. O verdadeiro chefe. Aquele que eu. Melena acenou com a mão, buscando as palavras certas. Aquela que eu mencionei era mesquinha e um holograma, e a voz dela foi aumentando até se tornar quase um grito de pânico. Ao tentar se aproximar da mesa para explicar, ela tropeçou no próprio pé e cambaleou para a frente, quase derrubando uma planta decorativa no processo. Cuidado! Richard se levantou rapidamente, mas Molina já havia se recuperado, embora estivesse completamente desajeitado. Estou bem. Só tropecei no meu próprio pé. Acontece o tempo todo. Meus pés são traiçoeiros. Eles sempre me traem em momentos importantes. Alana sussurrou para sua mãe. Mamãe, seu rosto está vermelho como um tomate. Eu sei, querida. A mamãe está passando por uma crise existencial. Richard apontou para a cadeira em frente à sua mesa. Por favor, sente-se e respire. Melena aproximou-se da cadeira com cautela exagerada, como se fosse uma armadilha. Ao tentar sentar-se, calculou mal a distância e quase escorregou, agarrando-se aos braços da cadeira no último segundo. Consegui sentar sem me machucar. Isso é um progresso. Richard voltou para sua cadeira, claramente tentando conter o riso enquanto assistia a toda aquela demonstração de nervosismo e desajeitamento. Melena, preciso que você se acalme para que possamos conversar. Estou calma. Totalmente calma. Calma nível zen, respondeu ela, com as mãos ainda tremendo. Senhor, desculpe. Qual é o seu nome mesmo? Porque até agora, você era apenas o chefe invisível na minha cabeça. Richard Thompson, e você pode me chamar de Richard. Richard. Que nome bonito. Clássico. Nada de holográfico nisso. Molina soltou uma risada nervosa. Olha, Richard, eu quero dizer que sinto muito por tudo o que eu disse ontem. Juro por esta linda criança aqui que eu não fazia ideia de quem você era. Se eu soubesse, teria inventado algo como você ser o melhor chefe do mundo. Generoso, bondoso, basicamente um santo corporativo. Santo corporativo. Richard não conseguiu conter o sorriso. Sim, São Ricardo, o santo padroeiro dos entregadores, protege aqueles que carregam mochilas pesadas e crianças nos braços. Alana acrescentou docemente, mamãe sempre inventa santos estranhos quando está nervosa. Richard finalmente riu, uma risada genuína que ecoou pelo elegante escritório. Molina, quer saber a verdade? Gostei muito da sua honestidade ontem. Faz anos que ninguém fala comigo com tanta sinceridade. Sinceramente, Molina Piscu. Confuso. Você gostava de ser chamado de mesquinho. Eu gostava da sua honestidade e do seu humor, mesmo que fosse involuntário. Molina respirou fundo, tentando processar o que estava ouvindo. Então,
Eu não vou ser demitida porque já estava planejando vender um rim para pagar o aluguel deste mês. Você não só não será demitido, como tenho uma proposta para você. Uma proposta? Tipo, sair da empresa e nunca mais voltar? Muito pelo contrário. Richard inclinou-se para a frente. Você sabe usar um computador? Criar documentos? Atender telefones? Organizer agendas? Molina piscou, surpresa com a mudança repentina de assunto. Sim, eu trabalhei por 3 anos em uma empresa de marketing antes de Alana nascer. Eu costumava organizar a vida de um monte de gente desorganizada. E eu era realmente boa nisso. Por que você foi embora? Porque quando descobri que estava grávida, fiquei muito doente. Eu vomitei até bebendo água. Meu chefe na época não foi muito compreensivo. Ele disse que as mulheres grávidas no escritório eram uma distração desnecessária. A expressão de Richard tornou-se séria. Que tipo de pessoa diz uma coisa dessas? O tipo de pessoa que acha que gravidez é contagiosa. Molina deu de ombros. Mas acabou sendo uma bênção. Descobri que sou um ótimo entregador. Conheço todas as ruas desta cidade e consigo fazer os clientes rirem mesmo quando estão irritados. É exatamente por isso que quero fazer esta proposta. Richard se levantou e caminhou até a janela. Quero que você seja meu assistente pessoal. O silêncio que se seguiu foi profundo. Melena conseguia ouvir as batidas do próprio coração. Assistente pessoal? Ela repetiu lentamente. Isso mesmo. Você tem energia. É espontâneo e claramente se dá bem com as pessoas. Além disso, sua experiência anterior demonstra que você possui as habilidades técnicas necessárias. Melena olhou para Alana, depois para Richard, em seguida, de volta para Alana. Mas e a Alana? Não posso deixá-la sozinha. Não tenho ninguém para cuidar dela. Eu também pensei nisso. Richard voltou para sua cadeira com um sorriso misterioso. Vou abrir uma creche aqui na empresa para os funcionários com filhos. Desta vez, o silêncio durou ainda mais tempo. Melena abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água. Um nível de creche. Exatamente. No 10º andar, totalmente equipado com funcionários treinados, brinquedos e uma área de descanso. Você está brincando? Molina se levantou de repente. Porque se isso for uma brincadeira, não tem graça nenhuma. Já passei por muita coisa para aguentar uma piada cruel. Richard olhou-a diretamente nos olhos, com uma expressão completamente séria. Não estou brincando, Molina. Estou falando sério. Mas por quê? Você nem me conhece tão bem assim. Observo as pessoas há anos. Consigo reconhecer potencial quando o vejo. E ontem, quando vi você transformar uma sala de reuniões tensa em um espaço relaxante, percebi que você tem algo que minha empresa precisa. Humanidade. Helena puxou a camisa da mãe. Mamãe, isso significa que eu posso brincar aqui todos os dias? Molina olhou para a filha, depois para Richard, tentando entender se estava sonhando ou se sua vida realmente estava mudando num instante. Eu aceito, disse ela, mais como uma pergunta do que uma afirmação. Você aceita, confirmou Richard. Eu aceito. Eu aceito, Molina quase gritou, mas logo se recompôs. Quer dizer, aceito de bom grado, com responsabilidade profissional, claro. Ótimo. Richard estendeu a mão para cumprimentá-la. Você começa amanhã, às 8 horas. Melena apertou a mão dele, ainda em choque. Amanhã, como secretária em uma creche. Isso mesmo, Sr. Richard. Se isso for um sonho, por favor, não me acorde antes das 8 da manhã de amanhã. Richard riu novamente, percebendo que aquela mulher extraordinária estava prestes a transformar não apenas sua rotina de trabalho, mas possivelmente muito mais do que ele imaginava. Na manhã seguinte, Melena apareceu no 25º andar pontualmente às 8 horas, vestindo sua melhor roupa. Uma blusa rosa claro, calça jeans escura e sapatos baixos confortáveis. Em meio às secretárias com seus ternos impecáveis e saltos altíssimos, ela parecia uma margarida no meio de orquídeas sofisticadas. Bom dia, cumprimentou ela alegremente, carregando uma grande bolsa colorida.
Sou a nova secretária do Richard. Quer dizer, do Sr. Thompson. As outras mulheres a olharam de cima a baixo, com expressões que variavam entre surpresa e desaprovação. Jennifer, a secretária mais antiga, sussurrou para a colega ao lado: essa é a nova secretária. Parece que veio para um piquenique. Melena, ao ouvir o comentário, respondeu naturalmente: na verdade, eu vim trabalhar. Mas se houver um piquenique depois do expediente, tenho muitos sanduíches na minha bolsa. Sua resposta inesperada fez alguns funcionários rirem baixinho, enquanto outros franziram a testa em desaprovação. Sarah, da contabilidade, não resistiu ao sarcasmo. Interessant. De entregadora a secretária executiva. Que salto. Com certeza. Molina concordou com um sorriso. Ontem eu subia 20 lances de escada. Hoje pego o elevador. Isso é o que eu chamo de progresso social. James, o principal assistente do Sr. Thompson, apareceu para orientar Melina em suas novas tarefas. Vou lhe mostrar sua mesa e explicar o sistema telefônico. É um pouco complicado no início. Perfeito. Adoro um desafio. Uma vez montei um berço usando um manual em chinês. Claro, ele acabou de cabeça para baixo, mas mesmo assim foi uma experiência e tanto. Enquanto James explicava o sistema telefônico, que tinha dezenas de botões, Melena acenou através do vidro para Alana, que estava na creche que havia sido montada às pressas durante a noite no 10º andar. Mãe, posso explorar o prédio? Alana gritou, com o rosto colado no vidro. Fique na creche, querida. Mamãe está aprendendo a ser uma secretária profissional. Mas Alana tinha outros planos. 5 minutos depois de Molina se acomodar em sua nova carteira, a menina convenceu a cuidadora de que precisava ir ao banheiro e, em vez disso, começou a explorar os corredores. A primeira ligação que recebi foi um verdadeiro teste. Do escritório do Sr. Thompson. Quem fala é Molina, respondeu ela, orgulhosa de sua postura profissional. Preciso falar com Richard sobre o contrato com a Philips Industries, disse uma voz masculina firme. Um momento, vou transferir você para a sala 2. Molina olhou desesperadamente para o painel de botões. Onde exatamente? Ela apertou um botão aleatório e a chamada acabou na cozinha da empresa. A cozinha da Thompson Incorporation está falando. Como posso ajudar? Disse o chefe, confuso. Ops. Molina desligou rapidamente e tentou retornar a ligação para o cliente. Olá, senhor. Acho que acabei de transferir o senhor para o menu do almoço. Silêncio do outro lado da linha. 10 minutos depois, ela estava tentando organizar a agenda de Richard quando o telefone tocou novamente. Escritório do Sr. Thompson, respondeu ela, desta vez com mais cautela. Aqui é David Miller, para a reunião das 10 horas. Melena folheou rapidamente os papéis à sua frente. Reunião às 10 horas. Reunião às 10 horas. Ah, entendi. Você é o responsável pela fusão da empresa ou pela aquisição do terreno? Fuseo. Perfeito. Sua reunião foi transferida para as 11 horas na sala de conferências B. Mas tenho quase certeza de que agendamos no quarto A. Não, está escrito bem aqui. Quarto B. Melena olhou novamente e percebeu que estava lendo o jornal de cabeça para baixo. Aliás, só para confirmar. Enquanto isso, Alana encontrou o escritório de Richard e entrou sem hesitar. Olá, tio Richard, disse ela, sentando-se na cadeira em frente à sua mesa. Richard ergueu os olhos dos documentos, surpreso, mas claramente divertido. Oi, Alana. Você não deveria estar na creche. Eu deveria, mas achei que você parecia solitária e triste. Mamãe sempre fica triste quando trabalha sozinha. Eu não fiquei triste. Mas você também não estava sorrindo. Mamãe diz que quando as pessoas não sorriem, é porque estão guardando a alegria no bolso. Richard riu sinceramente. E onde sua mãe aprendeu toda essa sabedoria? Ela inventa tudo. A mamãe inventa muitas coisas. Certa vez, ela disse que a chuva acontece quando as nuvens choram de felicidade. Eu acreditei nela até descobrir que estava mentindo. Como você descobriu?
Porque no dia seguinte ela disse que a chuva era quando os anjos tomavam banho lá no céu. Então eu percebi que ela não sabia nada sobre chuva. Richard estava rindo alto quando Molina apareceu na porta, ofegante e preocupada. Alana, eu te disse para ficar na creche. Me desculpe, Richard. Ela saiu sorrateiramente e a cena diante dela a fez congelar. Richard, o CEO sério e formal, estava sentado no chão brincando com aviões de papel com a filha dela. Olha, mãe, o tio Richard faz aviões que voam de verdade. Alana gritou, demonstrando um que planava perfeitamente pela sala. Eu, ele, você. Melena gaguejou, sem saber como reagir. Sua filha tem um talento nato para engenharia aeroespacial, disse Richard, levantando-se e ajeitando o terno. Ela até melhorou meu projeto original. Richard, eu realmente sinto muito. Prometo que isso não vai acontecer de novo. Na verdade, foi uma pausa muito necessária. Quando foi a última vez que você fez aviões de papel? Alana puxou a camisa da mãe. Mãe, o tio Richard é legal. Ele não grita nem usa palavras difíceis e chatas como os outros adultos. Molina abaixou-se até ficar na altura dos olhos da filha. Querida, você precisa voltar para a creche. Mamãe está trabalhando. Mas eu quero ficar aqui. É mais divertido. Alana. Molina usou sua voz firme de mãe, aquela que significava que a conversa havia terminado. Richard interveio gentilmente. Que tal um acordo? Você volta para a creche agora e, na hora do almoço, vem me mostrar o que aprendeu lá. Os olhos de Alana brilharam. Permite. Depois que Alana saiu saltitando pelo corredor, Molina se virou para Richard. Obrigada. Você não precisava. Ela me lembrou porque eu entrei no mundo dos negócios em primeiro lugar. No começo, tudo era divertido, como fazer aviõezinhos de papel. E agora, agora tenho uma secretária que leva os clientes VIP para a cozinha e uma criança de 5 anos que me ensina engenharia aeroespacial. Melena corou ao ver o telefone. Ainda estou aprendendo. Aprenda no seu próprio ritmo. Prefiro a autenticidade à perfeição robótica. Durante o resto da manhã, Molina cometeu pequenos erros que levaram a situações hilárias. Ela trocou a agenda de Richard com o cardápio do almoço, escreveu uma mensagem em chinês inventado e arquivou documentos em ordem alfabética com base no sobrenome do assunto. Alguns funcionários, como Jennifer, sussurravam reclamações constantes. Ela não tem a menor qualificação para estar aqui. Outros, como Thomas, do departamento jurídico, começaram a apreciar a honestidade dela. Pelo menos ela não finge ser alguém que não é. Naquela tarde, Richard observou em silêncio como Melena lidava com tudo. Mesmo quando criticada, ela se mantinha alegre, transformava momentos tensos em momentos leves, e aos poucos, conquistava seu lugar no escritório sem mudar quem ela era. No final do dia, Melena caminhou até a mesa de Richard. Eu sobrevivi ao primeiro dia. Isso conta como uma vitória? Conta como um sucesso absoluto. Ótimo. Amanhã, prometo não transferir ninguém para a cozinha. Não prometa nada. Sua espontaneidade é exatamente o que este lugar precisa. Na manhã de segunda-feira, Molina chegou ao escritório com seu jeito alegre de sempre, cumprimentando a todos no elevador e fazendo Alana acenar para os funcionários sérios que tentavam, sem sucesso, esconder seus sorrisos. Mas o clima mudou rapidamente quando ela chegou à sua mesa. Jennifer, a secretária sênior, estava esperando com um olhar triunfante e um relatório nas mãos. Melena, precisamos conversar sobre um assunto sério. Bom dia para você também, Jennifer. Qual o problema? O relatório financeiro trimestral que você organizou na sexta-feira foi enviado ao Conselho de Administração repleto de erros graves. Números trocados, gráficos invertidos, dados completamente incorretos. Molina franziu a testa, confuso. Mas não organizei nenhum relatório financeiro na sexta-feira. Passei o dia inteiro aprendendo a usar a impressora sem que ela emperrasse. Sarah, da contabilidade, apareceu como se tivesse sido convocada pela trama. Claro que sim. Seu nome está na etiqueta de entrega. Meu nome?
Mas eu nem sei onde fica o departamento financeiro ainda. Típico, disse Jennifer, cruzando os braços. Porque o problema é outro, e depois você finge que não sabe de nada. Por sua causa, a empresa quase perdeu um cliente importante. Outros funcionários começaram a se reunir, formando um pequeno círculo de fofocas em volta da mesa de Molina. Ela olhou para todos os rostos acusadores e respirou fundo. Ok, vamos com calma. Alguém pode, por favor, explicar exatamente o que aconteceu? Porque aparentemente eu cometi um crime do qual nem me lembro. Thomas, do departamento jurídico, que havia desenvolvido simpatia por Molina, aproximou-se. O relatório foi submetido com seu nome no rótulo, mas os erros são muito técnicos. Não parece ser o trabalho de alguém que está aqui há apenas uma semana. Obrigado, Thomas. Pelo menos alguém aqui usa a lógica. Melena se virou para Jennifer. E você pode me explicar como eu poderia escrever um relatório financeiro se ainda nem sei como acessar o sistema? Talvez você tenha pedido ajuda a alguém e mesmo assim tenha feito tudo errado, insistiu Sarah. Ou talvez, disse Molina com um sorriso sarcástico, alguém esteja tentando me incriminar e se esqueceu de que eu tenho um álibi. Na sexta-feira, das 14 horas às 17 horas, estive no escritório do Richard ajudando-o a organizar sua agenda. Ele pode confirmar isso. O silêncio constrangedor que se seguiu foi quebrado pela voz grave de Richard. Ele havia chegado sem que ninguém percebesse. Confirmo. Molina esteve comigo a tarde toda de sexta-feira e gostaria de saber por que minha secretária está sendo acusada sem uma investigação adequada. Jennifer empalideceu. Sr. Thompson, estávamos apenas tentando esclarecer as coisas, ou evitar criar um drama desnecessário. Richard olhou para todos no grupo. Quero que este relatório seja devidamente investigado, e até sabermos quem é o verdadeiro responsável, não tolerarei mais acusações infundadas. As pessoas se dispersaram rapidamente, murmurando entre si. Molina ficou para trás, ainda processando o que acabará de acontecer. Obrigada, disse ela baixinho para Richard. Não precisa agradecer. Eu simplesmente acredito na justiça, e você se defendeu muito bem. Aprendi na vida que, se você não se defender, ninguém mais o fará. Richard olhou para ela de um jeito diferente, como se estivesse vendo um novo lado dela. Você não é do tipo que se faz de vítima, é? Não tenho tempo para isso. Tenho uma filha para criar e contas para pagar. Por falar em contas, a tarde trouxe outro desafio para Molina. Quando chegou em casa com Alana, seu senhorio, o Sr. Williams, estava esperando na porta do apartamento. Molina, precisamos conversar. Olá, Sr. Williams. Sobre o quê? Sobre os 2 meses de aluguel atrasado. Melena sentiu um aperto no estômago. Ela sabia que esse momento estava chegando. Sr. Williams, acabei de conseguir um novo emprego. Vou me atualizar. Eu prometo. Já ouvi essa promessa antes. Tenho outras pessoas interessadas neste apartamento que podem pagar em dia. Alana, percebendo a tensão, puxou a saia da mãe. Mamãe, vamos ter que sair de casa? Molina se ajoelhou para ficar na altura da filha, forçando um sorriso. Claro que não, meu bem. Mamãe está apenas conversando com o Sr. Williams. Ele está preocupado porque sou uma inquilina muito boa. Ele tem medo de que eu me mude para um lugar melhor. O Sr. Williams não achou graça da piada. 2 semanas, Molina. Se o aluguel não for pago até lá, terei que pedir que você saia. Entendido. 2 semanas. Depois que ele saiu, Molina sentou-se no sofá velho e soltou um suspiro profundo. Alana subiu no colo dela. Mamãe, você está triste? Um pouquinho, querida. Mas sabe o que vamos fazer? Vamos comer massa com molho de tomate e fingir que é um banquete italiano chique. Com 1 ou 2 esperas chiques. Com uma espera elegante ou 2. Vou colocar uma toalha no braço e falar com um sotaque engraçado. Alana riu e Melena conseguiu esconder as lágrimas que estavam prestes a cair. Na terça-feira, o clima no escritório estava tenso. Os rumores sobre o relatório continuavam a se espalhar e Melena sentia olhares suspeitos sobre si aonde quer que fosse.
Durante o almoço, ela ouviu trechos de conversas que claramente se referiam a ela. Não confio nela. Ela simplesmente apareceu e agora é secretária do CEO. Tem alguma coisa suspeita acontecendo. Péssima empresa. Eles começarão a perder clientes por causa dela. Molina tentou se concentrar no trabalho, mas a pressão continuava aumentando. Naquela tarde, enquanto organizava documentos em sua mesa, suas mãos tremiam levemente. Foi então que Richard apareceu. Melena, você pode vir ao meu escritório? Ela o seguiu, tentando adivinhar se seria mais uma acusação ou se finalmente haviam encontrado o verdadeiro culpado. Sente-se, disse ele, fechando a porta. Se vai me demitir, pelo menos posso receber uma carta de recomendação. Algo como: Melena trabalhava aqui e não incendiou o prédio. Richard riu. Não estou te demitindo. Na verdade, gostaria de te convidar para jantar. Um convite para jantar? Sim, hoje à noite. Molina piscou algumas vezes, confusa. Jantar? Tipo um jantar de trabalho? Informal. Apenas uma oportunidade para conversar fora deste ambiente tenso. Richard, isso não vai piorar ainda mais os rumores sobre mim? As pessoas já estão falando de qualquer jeito, não importa o que façamos, e sinceramente, eu não ligo para fofocas de escritório. Melina hesitou. Toda a situação parecia estranha, mas ao mesmo tempo, depois da semana que tivera, a ideia de se afastar daquele ambiente hostil era tentadora. É estritamente um jantar de negócios? Apenas um jantar, uma conversa civilizada entre colegas. E onde seria? Já sei, um lugar tranquilo, nada de luxo. Molina pensou em todos os motivos pelos quais deveria dizer não. As fofocas, a diferença de classes, o fato de que isso poderia complicar ainda mais seu trabalho. Mas então ela pensou no apartamento, nas contas, na pressão que estava sofrendo e na inesperada gentileza do convite. Tudo bem, eu vou. Ótimo. Vou te buscar às 7. Não, não é necessário. Basta me dar o endereço e eu encontro você lá. É mais seguro para minha reputação, que já é frágil. Richard concordou, anotou o endereço num pedaço de papel e entregou-lhe. Ao sair do escritório, Melena não conseguia decidir se tinha tomado a melhor ou a pior decisão da semana. Mas uma coisa era certa. Sua vida estava mudando de maneiras que ela jamais poderia ter imaginado. Molina ficou parada em frente ao guarda-roupa por 20 minutos, encarando suas 3 opções de roupas elegantes. Uma blusa de festa amassada, uma saia que encolheu na lavagem e um vestido preto que parecia mais roupa de dia. Mamãe, por que você está com essa cara de quem acabou de comer um limão? Perguntou Alana, sentada na cama, balançando as pernas. Porque eu não tenho nada apropriado para vestir para um jantar elegante, querida. Você poderia usar pijama. São mais confortáveis. Infelizmente, pijamas não são o traje apropriado para restaurantes elegantes. Molina suspirou e bateu na porta da vizinha. A senhora Ellen, de 60 anos, tinha ótimo gosto para roupas. Ellen, você teria um vestido que eu pudesse pegar emprestado para um jantar importante? Claro, querida. Tenho um azul marinho que ficaria lindo em você. O vestido ficou lindo, mesmo sendo 2 tamanhos maior, me fazendo parecer uma criança vestindo roupa de adulto. Está perfeito. Helen mentiu. Precisava apenas de um pequeno ajuste na cintura. Ela rapidamente prendeu alguns pontos com alfinetes, transformando o vestido solto em algo relativamente apresentável. De volta ao seu apartamento, Molina se olhou no espelho enquanto Alana comentava sobre sua transformação. Mamãe, você parece uma princesa que emagreceu. Obrigada pela sinceridade, querida. Você tem futuro como crítica gastronômica. Você tem futuro como crítico gastronômico. E por que está pintando a boca de vermelho? Você vai comer tomates? Não, Alana, é batom. Mulheres adultas usam isso para ficarem mais bonitas. Mas você já é bonita. Por que você precisa ficar mais bonita? Porque hoje à noite, a mamãe precisa parecer que sabe o que está fazendo. Mas você não acha? Nem um pouco.
Melena chegou ao restaurante Leonard com 10 minutos de atraso, depois de dar 3 voltas no quarteirão tentando encontrar a entrada. O lugar era chique demais para o gosto dela. Lustres de cristal, mesas com toalhas de linho e garçons com ar de quem saiu de revista de moda. Richard já o aguardava em uma mesa reservada em um canto tranquilo, vestindo um terno casual, porém claramente caro. Quando a viu entrar, levantou-se educadamente. Você conseguiu. Só me perdi 2 vezes e quase entrei no prédio errado. Tirando isso, foi tudo tranquilo. Ela sentou-se na cadeira que ele puxou para ela, tentando parecer sofisticada, mas quase escorregando no processo. Este lugar é impressionante, disse ela, olhando em volta. Aposto que o ketchup daqui tem um nome francês. Richard riu. Provavelmente, e custa 3 vezes mais do que o normal. O garçom aproximou-se com um sorriso profissional e um sotaque que Molina não conseguiu identificar. Boa noite. Gostaria de ver a carta de vinhos? Eu gostaria de um refrigerante, disse Molina. Vocês têm Coca-Cola? O garçom piscou, surpreso, mas manteve a compostura. Certamente, senhora. E será que pode ser num copo normal? Esses copos chiques me deixam nervosa. Richard interveio gentilmente. Traga a Coca-Cola no copo, por favor, e eu quero um vinho tinto. Quando o garçom saiu, Molina suspirou. Desculpe. Ainda estou aprendendo as boas maneiras em restaurantes sofisticados. Normalmente, como em lugares onde você faz o pedido no balcão e eles chamam seu nome quando está pronto. Não precisa se desculpar. Prefiro a honestidade à hipocrisia. A comida chegou em pratos enormes, com porções que pareciam pequenas obras de arte. Melena olhou para os 5 garfos diferentes ao lado do prato. Richard, posso fazer uma pergunta sem parecer totalmente ignorante? Claro. Para que servem todos esses forks, caso um deles quebre? Você tem backups? Cada um corresponde a um curso diferente. Você começa de fora e vai avançando para dentro. Entendi. Parece um quebra-cabeça culinário. Ela pegou o garfo errado para a salada e percebeu quando viu Richard usando um diferente. Eu peguei o garfo errado, não foi? Um pouco, mas tudo bem. Não? Isso importa. Aposto que tem uma câmera escondida filmando tudo para um programa chamado Gente Comum em Restaurante Chique. Richard deu uma risada genuína que ecoou pela mesa. Se houvesse, você seria a estrela do episódio. Conforme a noite avançava, a conversa fluía com facilidade. Molina compartilhou histórias engraçadas sobre suas aventuras como motorista de entregas, e Richard se viu rindo como não ria há anos. Certa vez, Molina contou: entreguei comida em um prédio de luxo, e o porteiro me tratou como se eu estivesse com alguma doença contagiosa. Depois descobri que era aniversário da filha dele, e ela estava chorando porque ninguém tinha ido à festa. Subi, cantei um parabéns bem desafinado e dividi meu sanduíche com ela. O porteiro chorou mais do que a menininha. Você sempre faz isso? Ajuda pessoas que você nem conhece? Não é uma questão de ajudar, é apenas ser humano. Alana me ensinou que as crianças não enxergam diferenças sociais, elas apenas enxergam pessoas. Richard a observava com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Como você faz isso? Mantenha uma atitude positiva mesmo nos momentos difíceis. Quem disse que é fácil? Às vezes choro no banheiro para que Alana não veja, mas chorar não paga as contas. Então enxugo o rosto e sigo em frente. E o pai da Alana, ele chegou a tentar entrar em contato. O sorriso de Molina tornou-se um pouco triste. Ele deixou bem claro que não queria nenhuma responsabilidade. Disse que eu tinha que escolher entre ele e o bebê. Eu escolhi o bebê. Sem arrependimentos? Jamais. Alana é a melhor coisa que já me aconteceu. Ela me tornou mais forte, mais corajosa e muito mais criativa na hora de inventar desculpas para não pedirmos pizza. Richard riu novamente. Mas havia algo diferente em seus olhos. Sabe, você me faz rir de um jeito que eu tinha esquecido que existia. O que você quer dizer? Uma gargalhada genuína, não daquela gargalhada educada de reuniões de negócios.
Uma gargalhada porque algo é realmente engraçado. O momento pareceu mais pessoal. O coração de Melena acelerou quando ela percebeu o jeito como Richard a olhava. Richard, posso te perguntar uma coisa? Por que você me convidou para jantar? Sério? Ele hesitou, girando a taça de vinho. Porque desde que você entrou na minha vida, tudo parece mais luminoso, mais humano. Isso é bom ou ruim? É assustador e maravilhoso. Melina sentiu as bochechas esquentam. A conversa estava indo para um rumo que ela não esperava. Richard, você o quê? Não sei como lidar com isso. Nossa distância social parece um oceano. E se eu dissesse que não me importo com os oceanos? Eu diria que você não sabe nadar em águas perigosas. Eles se entreolharam em silêncio, a tensão entre eles aumentando. Richard estendeu a mão por cima da mesa e tocou-a delicadamente. Melina. Foi aí que os flashes começaram. Sutil, visto de diferentes ângulos, mas claramente direcionado à mesa deles. O que foi isso? Perguntou Melena, assustada. Richard olhou em volta e sua expressão mudou completamente. Paparazzi. Paparazzi. O que você quer dizer? Fotógrafos. Eles devem ter me reconhecido. Molina sentiu o pânico subir por dentro. Isso significa que amanhã nossa foto estará nos jornais. Meu Deus, isso vai arruinar tudo. Richard chamou o garçom em voz baixa, pagou a conta rapidamente e se levantou. Vamos sair pela cozinha. Conheço o dono. Eles saíram pela parte de trás do restaurante, mas o estrago já estava feito. Os flashes capturaram aquele momento íntimo, a mão dele sobre a dela, as expressões de duas pessoas claramente compartilhando algo romântico. No táxi a caminho de casa, Melena permaneceu em silêncio, tentando processar o que acabará de acontecer. Melena, sobre o que aconteceu? Richard, preciso de tempo para pensar. Tudo isso é muito complicado. Na manhã seguinte, Molina acordou com o telefone tocando sem parar. Era a senhora Ellen batendo à sua porta, parecendo estar com urgência. Melina, você precisa ver isso. Ela abriu a porta e encontrou a vizinha segurando um jornal. A manchete estampava: CEO milionário janta com mulher misteriosa. A foto mostrava os dois no restaurante, claramente revelando que o escândalo havia estourado. Naquela manhã, Melena entrou no escritório sentindo como se estivesse entrando em uma arena de gladiadores. Todos os olhares se voltaram para ela no instante em que as portas do elevador se abriram, seguidos por sussurros que zumbiam como um enxame de abelhas. Ali está ela, sussurrou Jennifer para Sarah, a mulher misteriosa dos jornais. Mystery? Nada? Respondeu Sarah. Todo mundo sabe que ela é só uma oportunista. Molina respirou fundo e caminhou até sua mesa de cabeça erguida, fingindo não ouvir os comentários. Bom dia a todos. Espero que todos tenham dormido bem, disse ela em voz alta, forçando um sorriso. Alguns de nós dormimos, respondeu Jennifer com sarcasmo. Outros estavam ocupados produzindo notícias. É verdade. Minha primeira vez sendo famoso. Estou pensando em começar a cobrar por autógrafos. Thomas, do departamento jurídico, aproximou-se dela em voz baixa. Molina, você está bem? As pessoas estão sendo duras comigo. Estou bem, Thomas. Nada que eu não consiga lidar. Com um pouco mais de café e uma boa dose de humor. Na sala de descanso, enquanto pegava água, Melena ouviu um grupo de funcionários conversando, sem se importar com a sua presença. Aposto que ela planejou tudo. Que coincidência, aparecer no trabalho dele e 2 semanas depois jantar em um restaurante chique. É claro que mulheres assim sabem exatamente o que estão fazendo. Coitado do Richard. Ele não tem ideia da enrascada em que se meteu. Melena se virou para o grupo com um sorriso irônico. Senhoras, se vocês realmente acham que eu sou tão inteligente assim, talvez devessem me pedir dicas de estratégia. Porque, até agora, minha vida tem sido mais uma série de desastres engraçados do que qualquer plano maligno. Você não tem vergonha? Perguntou um deles. Envergonada de quê? De jantar em um restaurante elegante? Se comer em um bom lugar fosse crime,
metade da cidade estaria na cadeia. O dia se arrastou enquanto Melena tentava agir normalmente, sentindo o peso das escadas e dos sussurros. Por volta do meio-dia, sua mesa foi repentinamente cercada por repórteres que conseguiram chegar ao andar da diretoria. Molina Evans, somos da equipe de notícias do Canal 7. Você poderia nos dar um comentário sobre seu relacionamento com Richard Thompson? Meu relacionamento? Você fala como se fossemos primos distantes brigando por uma herança. É verdade que você está namorando? É verdade que você não tem nada mais importante para relatar, como buracos nas ruas ou preços da gasolina? A segurança chegou rapidamente para escoltar os repórteres para fora, mas o estrago já estava feito. Todo o escritório havia presenciado a cena. Naquela tarde, Richard convocou uma reunião geral da empresa no auditório. Melena não sabia se devia comparecer ou se esconder no banheiro até que tudo terminasse. Você vai? Perguntou Thomas. Acho que não tenho escolha. Se ele vai me demitir em público, pelo menos quero estar lá para defender minha honra. No auditório lotado, Richard subiu ao palco com sua postura habitual de CEO, mas algo em sua expressão parecia diferente. Ele parecia determinado. Pessoal, convoquei esta reunião para esclarecer os rumores que estão circulando na empresa. Como muitos de vocês sabem, a imprensa publicou fotos minhas jantando com Melena Evans, minha secretária. Uma onda de murmúrios percorreu a sala. Melena encolhou-se na cadeira. Quero deixar claro que Melena é uma funcionária excepcional, contratada com base em mérito e qualificações. Nosso jantar foi estritamente profissional e não tolerarei que ninguém a trate com desrespeito. Jennifer sussurrou para Sarah. Ele está defendendo-a publicamente. Richard continuou. Qualquer funcionário flagrado espalhando fofocas ou tratando colegas com desrespeito receberá uma advertência formal. Esta empresa foi construída com base no profissionalismo, não em boatos. Molina sentiu-se aliviado e constrangido ao mesmo tempo. Por um lado, Richard a defendeu diante de todos. Por outro, ela agora era oficialmente a funcionária que o chefe tinha que defender. Após a reunião, ela se aproximou de Richard. Obrigada pelo que você disse lá dentro, mas acho que isso pode ter piorado as coisas para mim. Você prefere que eu deixe que espalhem mentiras sobre você? Eu prefiro que você não tenha que se justificar por minha causa. Molina, você não pediu para estar nessa situação, e eu não vou deixar você ser culpada por algo que não fez. 2 dias depois, quando Molina estava saindo do prédio no final do dia, um homem a esperava na calçada. Ela o reconheceu imediatamente e sentiu um frio na barriga. Era Derek, o pai de Alana. Ei, Molina, quanto tempo? Derek. O que você quer? Ele parecia diferente. Cabelo em excesso, gel, roupas caras que não lhe serviam direito e um sorriso que não chegava aos olhos. Vi você nos jornais. Parece que a vida tem te tratado bem. Se você está aqui para causar problemas, pode ir embora. Não tenho nada a lhe dizer. Calma, calma. Eu só vim conversar. Ouvi dizer que você está saindo com gente importante agora. CEO milionário. Impressionante. Molina cruzou os braços, desconfiada. Vá direto ao ponto, Derek. Bem, pensei que talvez você pudesse me ajudar. Sabe, eu passei por alguns problemas financeiros. Você está mesmo me pedindo dinheiro? Não estou pedindo, apenas propondo um acordo. Quer dizer, agora que você tem acesso a pessoas ricas, não seria justo compartilhar um pouco? Melina riu sem nenhum divertimento. Você tem coragem. Você desaparece por 5 anos, abandona sua filha e agora aparece pedindo dinheiro como se eu fosse uma socialite. Olha, Melena, que tal isso? Você me ajuda com uma quantia razoável e eu me mantenho fora da sua vida. Isso é chantagem? São negócios. Porque, veja bem, eu ainda sou o pai da Alana. Legalmente, eu tenho direitos. Melena sentiu o sangue gelar nas veias. Que direitos? Guarda compartilhada, por exemplo. Eu poderia ir a um juiz e pedir para reavaliar a situação. Principalmente agora que sua vida está sendo exposta na mídia.
Será que um juiz acharia saudável para uma criança crescer em meio a um escândalo? Molina sentiu a raiva subir como uma onda. Você não ousaria. Ah, eu faria. A menos que cheguemos a um acordo amigável. Derek, você nem sabe a cor dos olhos da sua filha. Você não sabe se ela tem alguma alergia, qual é a comida favorita dela ou se ela tem medo do escuro. E agora você aparece fingindo se importar. O que eu sei é que ela é minha filha. E agora você tem os meios para compensar os anos que eu perdi. Você não perdeu nada. Você fugiu. Há uma grande diferença. Dererick aproximou-se, baixando a voz num tom ameaçador. Molina, não estou brincando. Você tem uma semana para pensar na minha proposta, ou iniciarei o processo judicial para recuperar a guarda da minha filha. E você acha que algum juiz daria a guarda a um pai que abandonou a filha ao nascer? Acho que um juiz poderia questionar se uma mãe envolvida em um escândalo midiático é o melhor ambiente, especialmente se eu aparecer parecendo um pai arrependido tentando consertar as coisas. Molina o encarou com uma mistura de desgosto e determinação. Saia da minha frente, Derek, e se você tentar alguma coisa contra minha filha, vai descobrir exatamente do que uma mãe desesperada é capaz. Uma semana, Molina, pense nisso. Ele se afastou com aquele sorriso presunçoso, deixando Molina tremendo de raiva e medo na calçada. Pela primeira vez desde o início de tudo, ela se sentiu verdadeiramente ameaçada. Não se tratava mais apenas de fofocas de escritório ou fotos nos jornais. Agora Dererick havia arrastado Alana para essa confusão, e isso era algo que Molina jamais permitiria. Dererick ficou paralisado na calçada com aquele mesmo sorriso irritante enquanto Molina tentava processar a ameaça que acabará de ouvir. Depois de 5 anos de completa ausência, ele reaparecia agindo como o pai do ano, querendo compensar o tempo perdido. Você só pode estar brincando, Derek, escreve para Alana. Molina cruzou os braços, encarando-o fixamente. O mesmo homem que disse que um bebê não fazia parte de seus planos e saiu correndo da maternidade. As pessoas mudam, Molina. Elas crescem. Ah, claro. E você por acaso cresceu logo depois de ver minha foto no jornal com um CEO milionário. Que coincidência. Derek ajeitou sua gravata à cara, uma que ele claramente não sabia usar direito. Olha, não vamos transformar isso numa briga de rua. Eu sou o pai da Alana. Eu tenho direitos legais. E agora que você está envolvido com pessoas ricas? Molina deu uma gargalhada alta, chamando a atenção das pessoas que passavam. Derek, você tem uma imaginação tão fértil, devia tentar escrever novelas. Molina, seja razoável. Agora você tem acesso a recursos que eu nunca tive. É justo compartilhar alguns desses recursos. Derek, você realmente acha que me tornei uma dama da alta sociedade só porque jantei com meu chefe? Meu apartamento continua o mesmo. Meu salário não mudou. E a única diferença é que eu sou famoso por 5 minutos. Não se faça de ingênuo. Eu vi como ele te defendeu na empresa. Não é assim que um chefe normalmente trata um funcionário. E como você saberia disso? Derek deu um sorriso presunçoso. Tenho minhas fontes. Não é difícil encontrar informações quando você está nas manchetes. Melena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A ideia de Dererick bisbilhotando sua vida lhe dava náuseas. Derek, vou dizer isso apenas uma vez. Você não tem nenhum direito sobre a minha filha. Você abdicou disso no momento em que decidiu que responsabilidade não era para você. O tribunal pode ter uma visão diferente. Principalmente quando descobrirem que você expôs uma criança de 5 anos a escândalos na mídia. Escândalo, Derek. Eu passei 5 anos sustentando nossa filha sozinha. Sabe o que é um escândalo? Um pai que desaparece e depois reaparece pedindo dinheiro. Richard, que acabará de sair do prédio, notou a discussão acalorada na calçada. Ele reconheceu Molina imediatamente, mas não reconheceu o homem que falava com ela de maneira tão agressiva. Ele decidiu se aproximar em silêncio, preocupado com o tom da conversa. Melena, você está sendo dramática, continuou Derek. Tudo o que peço é o que é justo.
Algum tipo de compensação pelos anos que perdi com minha filha. Compensaco? A voz de Molina se elevou. Você quer compensação por não trocar fraldas sujas? Por não ficar acordada a noite toda quando ela estava doente? Por não correr para o pronto-socorro quando ela quebrou o braço? Não é essa a questão. Ah, é sim essa a questão. Você quer ser pago para não fazer nada. Isso é como pedir salário de um emprego para o qual você nunca apareceu. A irritação de Dererick aumentou à medida que Molina continuava a insistir. Não me obrigue a tomar medidas legais, Molina. Posso entrar com um pedido de guarda compartilhada. Imagine só. Alana tendo que dividir seu tempo entre você e eu, se adaptando a uma nova rotina, uma nova casa. Você não ousaria fazer isso com ela. Faço tudo o que for preciso para proteger meus direitos como pai dela. Pelos trechos de conversa que conseguiu ouvir, Richard começou a juntar as peças do quebra-cabeça. Esse homem estava claramente tentando pressionar Molina, e ela se manteve firme com uma coragem impressionante. Deixe-me explicar uma coisa sobre direitos parentais, Derek, disse Molina, em tom cortante. Os direitos não são algo que se adquire automaticamente só porque o seu ADN é compatível. São conquistados pela presença, pelo cuidado e pela proteção. A lei não vê as coisas dessa forma. Bem, a lei também não vê com bons olhos pais que desaparecem e reaparecem 5 anos depois pedindo dinheiro. Eu não estou pedindo, estou negociando. Não, você está me chantageando. E você sabe disso. Derek deu um passo à frente, tentando intimidá-la. Você não entende a situação em que se encontra, Molina. Sua vida se transformou em um circo midiático. Você realmente acha que um juiz consideraria isso um ambiente estável para uma criança? Sabe o que não é estável? Uma criança que cresce acreditando que seu pai é um fantasma que pode aparecer a qualquer momento para causar problemas. Richard observava de perto, profundamente impressionado. Molina não estava chorando. Ela não estava se fazendo de vítima. Ela simplesmente se manteve firme com uma força que ele raramente via, mesmo em salas de reuniões. Uma semana, Molina, disse Derek enquanto começava a se afastar. Pense bem no que é melhor para todos. Derek, Molina o chamou. Você pode pensar o que quiser, fazer o que quiser, mas se tentar prejudicar minha filha de alguma forma, aprenderá que uma mãe desesperada é muito mais perigosa do que qualquer advogado caro. Derek parou, virou-se e olhou-a nos olhos. Isso foi uma ameaça. Foi uma promessa. Ele balançou a cabeça e se afastou, resmungando algo sobre mulheres teimosas e oportunidades perdidas. Melena ficou parada na calçada, respirando com dificuldade, tentando controlar o tremor das mãos. Foi então que ela percebeu Richard caminhando em sua direção. Melena, você está bem? Ela se virou, surpresa ao vê-lo ali. Richard, eu não sabia que você estava aqui. Há quanto tempo você está aí parado? Tempo suficiente para perceber que você está numa situação difícil. Quem era aquele homem? Melena suspirou, sem saber ao certo o quanto deveria dizer. Derek, o pai de Alana. Ah! Richard entendeu imediatamente. E apareceu agora porque viu as fotos no jornal e acha que eu fiquei milionário da noite para o dia. Ele quer algum tipo de compensação pelos anos em que não se preocupou em criar a filha. Isso é ridículo. Esse é o Derek sendo o Derek. Ele sempre aparece quando acha que pode tirar vantagem de alguma coisa. Richard olhou para ela com admiração. Você o enfrentou com verdadeira coragem. Eu não tinha escolha. Quando se trata de Alana, eu me transformo em uma leoa. Posso perguntar com o que ele estava te ameaçando? Melena hesitou, mas depois optou por ser honesta. Guarda compartilhada. Ele disse que vai usar a polêmica na mídia para provar que eu não sou uma mãe adequada. Isso é um absurdo. Você é uma mãe incrível. Obrigada, mas o sistema jurídico nem sempre vê as coisas da maneira correta. Naquele momento, Melena lembrou que Alana ainda estava na creche da empresa, esperando para ir para casa. Preciso ir buscar a Alana. Ela provavelmente está se perguntando onde estou. Claro. Você quer que eu faça isso? Não.
Obrigado. Preciso resolver isso sozinho, como sempre. Richard assentiu com a cabeça. Mas havia algo em seus olhos que Melena não conseguia decifrar. Uma hora depois, em casa, Melina tentava manter a normalidade enquanto preparava o jantar. Alana estava sentada à mesa colorindo um desenho e falando alegremente sobre seu dia na creche. Mamãe, hoje a tia Lucy me ensinou a fazer borboletas de papel. Quer ver? Claro, meu bem. Mostre-me depois do jantar. Alana continuou colorindo, mas de repente olhou para cima. Mamãe, eu vi você conversando com um homem na rua hoje. Quem era ele? O estômago de Molina deu um nó. Como você viu isso, querida? Da janela da creche. Você estava falando alto. Molina respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Era alguém que eu conhecia há muito tempo. Ele parecia zangado. Vocês estavam brigando? Não era bem uma briga, só uma conversa sobre assuntos de adultos. Alana parou de colorir e olhou diretamente para a mãe. Mamãe, ele é meu pai? A pergunta atingiu Molina como um soco. Ela não estava preparada para essa conversa. Por que você está perguntando isso para Alana? Porque todas as crianças na creche têm pai e eu nunca vi o meu. E aí esse homem aparece conversando com você. Pensei que talvez. Alana não terminou a frase, mas seus grandes olhos estavam cheios de esperança e curiosidade. Querida, é complicado. Isso significa que agora eu vou ter um pai, como as outras crianças. O coração de Molina doía. Como ela poderia explicar a uma criança de 5 anos que seu pai era um homem mau que só aparecia quando queria alguma coisa? Alana, você sempre teve um pai no seu coração. Todos que te amam e cuidam de você são sua família. Mas não é a mesma coisa, né, mamãe? Essa pergunta sincera fez os olhos de Molina se encherem de lágrimas. Não, querida, não é a mesma coisa. Na manhã seguinte, Melina chegou ao escritório carregando não apenas sua bolsa de trabalho, mas também o peso da conversa que tivera com Alana na noite anterior. A pergunta inocente da filha sobre ter um pai novamente ecoou em sua mente como o toque de um sino de chá que toca de novo. Ela estava organizando documentos quando Richard apareceu em sua mesa, segurando uma xícara de café e com uma expressão preocupada. Bom dia, Molina. Dormiu bem? Tão bem quanto alguém pode fazer depois de passar a noite pensando em problemas que não existiam ontem, respondeu ela, tentando parecer descontraída. Richard puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da mesa dela, um gesto que chamou a atenção dos outros funcionários. Sobre ontem, não consigo parar de pensar no que aconteceu com aquele homem. Derek, e você não precisa se preocupar com isso. Richard. É problema meu, Molina. Ouvi parte da sua conversa. Ele estava claramente tentando te chantagear. Ela parou de digitar e olhou para ele. O quanto você ouviu? O suficiente para entender que ele está ameaçando usar nossa situação na mídia contra você em uma disputa pela guarda da criança. Molina suspirou e voltou a atenção para a tela do computador. Como eu disse, o problema é meu. Sempre lidei com meus problemas sozinha. Mas desta vez, você não precisa. O que você quer dizer? Richard se aproximou mais, baixando a voz. Tenho uma excelente equipe jurídica. Eles poderiam ajudá-lo a se preparar caso Derek realmente tente algo. A resposta de Molina veio rápida e firme. Não, Molina, seja razoável. Você está lidando com um homem que claramente não tem escrúpulos. E Richard, pare. Ela se virou completamente para ele. Agradeço a oferta. Eu realmente quero. Mas não posso deixar você consertar a minha vida. Não se trata de consertar sua vida. Trata-se apenas de garantir que você tenha as ferramentas necessárias para se defender. E como seria isso? A pobre entregadora que precisa que seu chefe rico pague advogados caros para resolver seus problemas pessoais. Não é assim que eu vejo. Mas é assim que todos os outros viriam. Richard, as pessoas já acham que sou um oportunista. Se você começar a financiar meus problemas legais, vão confirmar suas suspeitas. Richard olhou para a determinação em seu rosto e sentiu uma mistura de frustração e admiração. Você é a pessoa mais orgulhosa que eu já conheci.
Não é orgulho, é dignidade. Há uma diferença. E se Derek realmente entrar com um processo, você vai enfrentar isso sozinha? Se for preciso, sim. Não seria a primeira vez que eu enfrentaria algo difícil sem ajuda. O silêncio que se seguiu foi preenchido pelos sons habituais do escritório. Telephones tocando, impressores funcionando, conversas distance. Richard a observava, claramente lutando com suas próprias emoções. Melena, posso te fazer uma pergunta pessoal? Depende do quão pessoal. Por que é tão difícil para você aceitar ajuda? Ela riu, mas sem humor. Porque aprendi que quando você depende de alguém, essa pessoa sempre espera algo em troca. E eu não tenho nada a oferecer além da minha dignidade. E se eu dissesse que não quero nada em troca? Eu diria que todo mundo quer alguma coisa. O truque é descobrir o que. Richard levantou-se da cadeira, caminhou até a janela e depois voltou. Molina percebeu que ele estava travando uma batalha interna. Molina, posso ser completamente honesto com você? Prefiro a honestidade à bondade vazia. A verdade é que não ofereço ajuda apenas porque é a coisa certa a fazer. Então por quê? Richard olhou diretamente para ela. Porque eu me importo mais com você do que deveria me importar com um funcionário. O ar entre eles parecia mais pesado. Molina sentiu seu coração acelerar. Richard, eu sei que isso complica tudo. Sei que nossa situação já é complicada o suficiente. Mas desde que você entrou na minha vida, ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. Você me lembra como é sentir algo além das responsabilidades profissionais. Melena se levantou da cadeira, criando uma distância física entre eles, na esperança de que isso a ajudasse a clarear a mente. Richard, você está confundindo as coisas. Eu trouxe um pouco de leveza ao seu ambiente de trabalho. Isso não significa que sim. Significa sim. Ele se aproximou mais. Significa que você me faz rir. Significa que eu acordo pensando em você. Significa que, quando vi aquele homem te ameaçando ontem, senti uma raiva que nunca havia sentido antes. Isso é perigoso para nós dois. Eu sabia que eles estavam muito próximos agora, e Molina podia sentir a intensidade em seus olhos. Melina, antes que ela pudesse processar completamente o que estava acontecendo, Richard se inclinou e a beijou. Foi um beijo suave, hesitante a princípio, mas que rapidamente se intensificou quando ela não se afastou. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Eu não devia ter feito isso, disse Richard. Não, você não devia. Molina tocou os lábios. Mas eu também não deveria ter deixado. E agora? Agora temos um problema muito maior do que fofocas de escritório. Richard passou a mão pelos cabelos, visivelmente abalado. Molina, preciso que você saiba que não estou para brincadeiras. O que eu sinto por você é real. Richard, pare. Você mal me conhece. Somos de mundos completamente diferentes. E se eu dissesse que não me importo com as diferenças? Eu diria que você está sendo romântico demais e pouco prático. E se eu dissesse que estou disposta a correr o risco? Melena olhou para ele, percebendo a sinceridade em seus olhos. Eu diria que você está louca e que talvez eu também esteja ficando louco, porque ela hesitou. Por que o quê? Porque eu também estou sentindo alguma coisa. Algo que eu não deveria estar sentindo. Richard sorriu, o primeiro sorriso verdadeiro que ela vira nele o dia todo. Então eu não estou louca sozinha. Não, mas isso não resolve nossos problemas. Na verdade, cria alguns outros. Então, o que fazemos? Melena olhou ao redor do escritório, percebendo como alguns funcionários os observavam em silêncio. Por agora, isso fica entre nós. Preciso resolver a situação com o Derek antes de pensar em qualquer outra coisa. E quanto à minha oferta de ajuda jurídica, a resposta continua sendo não, mas agradeço a sua preocupação. Melina. Richard, por favor, deixe-me resolver isso do meu jeito primeiro. Se eu não conseguir, talvez eu reconsidere sua oferta. Ele assentiu com a cabeça, claramente insatisfeito, mas respeitando a decisão dela. Nas semanas seguintes,
A equipe começou a notar mudanças sutis no comportamento de Richard. Durante o almoço, Jennifer comentou com Sarah: "Você percebeu que o chefe parece diferente?" Como assim? Mais humano. Ontem, ele realmente parou para conversar comigo sobre o meu projeto. Ele nunca tinha feito isso antes. E eu o vi rindo de uma piada que Thomas contou durante a reunião, acrescentou Sarah. Richard Thompson realmente rindo de uma piada de um funcionário. Você acha que isso tem alguma coisa a ver com a Melena? Eu tenho certeza que sim. Desde que ela chegou, ele mudou completamente. Melena também notou as mudanças. Richard estava sorrindo mais, participando de conversas informais e até demonstrando interesse na vida pessoal de funcionários que antes ignorava. Certa tarde, enquanto ela organizava sua agenda, Richard entrou com uma expressão séria. Melena, preciso falar com você sobre uma viagem de negócios. Que tipo de viagem? Para Nova York. Reuniões importantes com investidores. Vou ficar fora por uma semana. Entendi. Quer que eu prepare tudo para você? Na verdade, quero que você venha comigo. Melena quase deixou cair a xícara de café que segurava. Como assim, vir comigo como minha assistente? Preciso de alguém em quem confio para me ajudar com a papelada e a organização. Richard, você tem outros funcionários com mais experiência. Quem? Eu quero você. A firmeza em sua voz a surpreendeu. E a Alana? Ela também pode vir. Vamos garantir que ela esteja confortável. Melena olhou para ele, tentando descobrir o verdadeiro motivo do convite. Richard, com tudo o que está acontecendo, isso não é uma boa ideia. É exatamente por isso que é uma boa ideia. Você se livra da pressão, tem tempo para pensar e eu consigo a melhor assistente que poderia desejar durante uma negociação importante. E se o Dererick descobrir que eu saí da cidade com você? Ele pode descobrir que você estará trabalhando, e não fugindo. Melena hesitou. A viagem trazia riscos, mas também oferecia uma pausa no peso crescente de seus problemas diários. Quando seria? Na próxima semana, de segunda a sexta. Preciso pensar, Molina. Preciso de uma resposta até amanhã. Os voos precisam ser confirmados. Ela olhou para ele, percebendo uma mistura de determinação e vulnerabilidade em seus olhos. O convite não era apenas sobre trabalho. E ambos sabiam disso. Richard, se eu aceitar, isso não pode ser visto como o quê? Como algo mais do que trabalho. Será estritamente profissional. Você tem a minha palavra. Molina sabia que estava se enganando, fingindo que seria apenas sobre trabalho. Mas a ideia de sair de Seattle, mesmo que por apenas alguns dias, era tentadora demais para resistir. Tudo bem, eu vou. Ótimo. James cuidará de todos os detalhes. Quando Richard saiu do quarto, Melena ficou parada junto à janela, pensando se acabará de tomar a decisão mais sábia ou a mais arriscada de sua vida. Na manhã de segunda-feira, Molina chegou ao aeroporto de Sitaque carregando uma mala emprestada da senhora Ellen e segurando firmemente a mão de Alana. A menina olhou em volta como se tivesse acabado de entrar num parque de diversões. Mamãe, este lugar é enorme. Tem certeza de que aviões não se perdem aqui? Perguntou ela, admirada com toda a movimentação. Espero que não, querida. Se não, podemos acabar no Polo Norte por acidente. Richard os aguardava no balcão de check-in, vestindo um terno casual e carregando uma pasta de couro que provavelmente custava mais do que o aluguel mensal de Molina. Bom dia, viajantes. Pronta para a aventura em Nova York? Tão pronta quanto alguém que nunca voou pode estar, respondeu Molina, ajustando nervosamente a alça da bolsa. Você nunca voou? Richard pareceu genuinamente surpreso. Minha experiência de viagem se limita a ônibus, metrô e, se tiver sorte, táxi. Aviões sempre foram algo saído de filme para mim. Alana puxou a calça de Richard. Tio Richard, é verdade que vamos voar através das nuvens? É verdade, Alana. E você verá que a cidade lá embaixo parecerá minúscula, como um mapa. E se cairmos? Não vamos cair, disse Molina rapidamente, antes que Richard pudesse responder.
Aviões são mais seguros que elevadores, e você não tem medo de elevadores, tem? Não, mas elevadores não voam. Bom ponto, disse Richard, rindo. O primeiro desafio deles surgiu na segurança do aeroporto. Melena olhou para o detector de metais como se fosse um portal para outra dimensão. Preciso tirar os sapatos? Perguntou ao segurança. Sim, senhora. E se eles tiverem um cheiro muito ruim? Posso me desculpar antecipadamente? O policial, um homem de meia-idade com aparência séria, tentou manter a compostura. Senhora, coloque seus sapatos na bandeja. Melena tirou os tênis usados e os colocou na esteira junto com a bolsa e o casaco. Ao passar pelo detector, o alarme disparou. Você está carregando algum metal? Perguntou o policial. Metal? Deixa eu ver. Melena começou a se apalpar. Ah, é a caneta para sutiã. Ela quebrou e eu consertei com um clipe de papel. Richard cobriu o rosto com as mãos, mas estava claramente se divertindo. Alana perguntou em voz alta. Mamãe, por que você está falando sobre seu sutiã com aquele homem? Depois de resolverem o problema com a estrutura metálica improvisada, finalmente chegaram ao portão de embarque. Melena ficou parada junto à janela, olhando para o avião como se fosse uma espécie de dinossauro mecânico. É maior do que eu esperava, disse ela. E mais seguro também, acrescentou Richard. Espero que sim, porque se isso der errado, eu queria que constasse no meu obituário que morri fazendo algo original. Durante o embarque, Melena estudou cada instrução de segurança cuidadosamente, como se fosse fazer uma prova. Richard, se o avião cair no oceano, quão longe teríamos que nadar? Melena, o avião não vai cair. Mas e se isso acontecer? Minhas habilidades de natação se limitam a não afundar em uma piscina de 1,20 metros. Então acho que terei que salvar vocês duas, disse ele, ajudando Alana a se sentar no assento da janela. A decolagem foi uma experiência única. Molina apertou o apoio de braço com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. É normal fazer esse barulho? Ela gritou por cima do rugido dos motores. Completamente normal, respondeu Richard, divertido com a reação dela. E também é normal sentir como se o estômago tivesse despencado até os joelhos. Isso também é normal. Assim que o avião estabilizou, Melena finalmente relaxou e olhou pela janela. Nossa, as casas lá embaixo parecem casinhas de boneca. Mãe, olha. As nuvens estão bem ao nosso lado. Alana gritou, com o rosto colado no vidro. Sim, querida. Estamos oficialmente mais acima das nuvens. Isso nos torna meteorologicamente superiores. Uma aeromoça veio oferecer bebidas. Você gostaria de beber alguma coisa? Você tem algo para quem tem medo de altura? Perguntou Melena. Temos água, refrigerante e suco. Água está ótimo, e pode vir em uma garrafa bem lacrada? Por precaução, caso o avião fizesse alguma curva brusca. Richard pediu um café e observou Melena fascinado. Ela tinha um jeito de transformar cada novo momento em uma pequena comédia. No almoço, Melena examinou a bandeja de comida como uma cientista estudando uma nova espécie. Richard, isto é frango ou algo que já foi frango em outra vida? Eu acredito que seja frango. E essa massa parece que alguém deixou o macarrão de molho no espaço sideral por um tempo. A comida de avião não é exatamente conhecida por sua excelência culinária. Entendi. Então, é mais um experimento sociológico do que uma experiência gastronômica. Alana, que comia com entusiasmo, acrescentou, eu gostei, mamãe. Tem gosto de merenda escolar, só que mais cara. Excelente recena, querida. Você tem futuro como crítica gastronômica. Quando aterrissaram em Nova York, Melena desceu do avião como se tivesse acabado de conquistar o Everest. Sobrevivemos. Isso merece uma comemoração. Com o quê? Pergunta Richard. Com pizza de verdade de Nova York. Quero ver se é realmente melhor que o de Seattle. O hotel em que eles estavam hospedados era muito luxuoso para o gosto de Molina.
O saguão tinha lustres que pareciam obras de arte e funcionários que tratavam os hóspedes como realeza. Richard, você tem certeza de que não vão me cobrar só por respirar aqui dentro? Ela sussurrou enquanto esperavam na recepção. Relax. Está tudo resolvido. E se eu quebrar alguma coisa, aposto que aquelas flores ali custam mais do que meu salário mensal. O quarto dela e da Alana ficava bem ao lado do Richard e tinha uma vista incrível da cidade. Alana correu direto para a janela. Mãe, daqui parece que estamos numa cidade de brinquedo. Sim, querida. Uma cidade de brinquedo muito cara. Em sua primeira reunião de negócios, realizada em um restaurante sofisticado de Manhattan, Molina se sentiu como um peixe fora d'água. O empresário falava com sotaques refinados e usava termos que ela mal conseguia entender. Richard a apresentou como sua assistente executiva, e ela assentiu educadamente, tentando parecer profissional enquanto mentalmente traduzia tudo para uma linguagem simples e acessível. A tensão aumentou quando um dos investidores, um homem arrogante chamado William Patterson, começou a questionar as decisões recentes de Richard. Thompson, suas escolhas de pessoal têm sido questionáveis ultimamente, especialmente considerando os escândalos na mídia. Melena sentiu o sangue ferver, mas manteve a calma. Richard respondeu calmamente: minha equipe é selecionada com base na competência. Patterson disse: os resultados falam por si. Resultados? Sua empresa virou notícia nos tabloides por causa de relacionamentos impróprios. Foi então que Molina não conseguiu mais ficar calada. Com licença, Sr. Patterson, disse ela, levantando-se e chamando a atenção de todos à mesa. Posso lhe fazer uma pergunta? O homem olhou para ela, surpreso. O que a vida pessoal de alguém tem a ver com sua competência profissional? O que você quer dizer? Você é casado, ah? Sim. Sua esposa já afetou negativamente seus negócios alguma vez? Isso é irrelevante. Na verdade, é muito relevante. Você está insinuando que Richard é menos capaz porque foi fotografado jantando comigo. Isso sugere que as mulheres são inerentemente prejudiciais à carreira dos homens. Peterson se remexou na cadeira, visivelmente desconfortável. Não foi isso que eu disse. Foi exatamente isso que você disse. E sabe de uma coisa? Richard Thompson é o profissional mais ético que já conheci. Ele me contratou com base no meu mérito, me defendeu quando foi preciso e nunca misturou os limites entre o pessoal e o profissional. Se você tem algum problema com isso, talvez o problema não seja ele. O silêncio em volta da mesa era ensurdecedor. Então, lentamente, um dos outros investidores começou a aplaudir. Logo, outros se juntaram até que todos na mesa estavam aplaudindo. Bravo, disse uma executiva. Já era hora de alguém dizer isso. Patterson saiu da reunião visivelmente constrangido, e Richard olhou para Melena com uma mistura de orgulho e surpresa. Onde você aprendeu a falar assim? Perguntou ele quando ficaram a sós. Na vida real, onde as pessoas não podem se esconder atrás de títulos e dinheiro para tratar os outros mal. Você é incrível. Eu só estava sendo eu mesma, e aparentemente isso funciona até em salas de reuniões sofisticadas. Naquela noite, durante um jantar tranquilo em um pequeno restaurante italiano no Sorro, a tensão do dia se intensificou. Melena, você tem noção do quanto mudou a minha vida? Richard perguntou, girando delicadamente o vinho em sua taça. Mudou como? Antes de você, eu era apenas um empresário eficiente. Agora eu sinto as coisas. Eu rio de verdade. Me importo com as pessoas além dos números e do lucro. Richard, não. Deixe-me terminar por hoje. Ao ver você defender meu trabalho dessa forma, percebi algo. O quê? Não quero continuar fingindo que você é apenas minha secretária. O coração de Melena deu um salto. Então, o que você quer que eu seja? Richard inclinou-se sobre a mesa e pegou a mão dela. Quero que você seja a pessoa que me faça rir, que me desafie, que me faça querer ser melhor. Isso soa muito como uma namorada. Talvez seja. Eles se entreolharam em silêncio, o ar entre eles carregado de emoção. Lentamente, Richard se levantou,
contornou a mesa e se inclinou para beijá-la. Este beijo foi diferente, mais urgente, mais convicto. Molina se entregou ao momento, esquecendo todos os motivos que complicavam a situação. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Melina, o telefone de Richard tocou alto, quebrando o encanto. Ele olhou para a tela e franziu a testa. É o James. Ele não ligaria a essa hora a menos que fosse urgente. Tenda James. O que está acontecendo? Molina observou a expressão de Richard mudar drasticamente durante a ligação. O quê? O que você quer dizer com sabotagem? Quando isso começou? Ele fez um gesto para Molina, indicando que era algo sério. Não façam nada até eu chegar. Cancelem todas as reuniões de amanhã. Vamos voltar esta noite. Quando ele desligou, seu rosto estava tenso. O que aconteceu? Pergunta Molina. Alguém está sabotando a empresa por dentro. Contratos cancelados, clientes perdidos, informações confidenciais vazadas para a concorrência. Meu Deus, o que fazemos? Voltamos agora para Seattle. A correria até o aeroporto foi tensa. Richard fez inúmeras ligações tentando minimizar os danos, enquanto Molina providenciou rapidamente a alteração dos voos. No avião, Alana dormiu no colo da mãe enquanto Richard trabalhava sem parar no laptop. Há algo que eu possa fazer para ajudar? Perguntou Molina. Sim, fique ao meu lado durante tudo isso. Vou precisar de alguém em quem eu confie completamente. Sempre. Richard olhou para ela e, naquele instante, ambos entenderam. Eles não eram mais apenas chefe e funcionária. Eles eram parceiros enfrentando uma crise juntos. Melena, sim. Obrigado por estar aqui, por ser você. Onde mais eu estaria? Agora estamos juntos nessa. Richard percebeu que, pela primeira vez na vida, não estava enfrentando uma crise sozinho. E isso mudou tudo. O voo de volta para Seattle pareceu interminável. Richard passou a maior parte do tempo ao telefone tentando controlar uma situação que parecia sair cada vez mais do controle a cada minuto. Quando finalmente pousaram às 5 horas da manhã, Melena nunca tinha visto tanta tensão no rosto dele. James vai nos buscar no aeroporto, disse Richard, carregando Alana, que dormia, nos braços. Vamos direto para o escritório. Richard, são 5 da manhã. Talvez seja melhor esperar até que eu não possa mais esperar. A cada hora que passa, mais danos são causados. No carro, James os atualizava sobre a situação. Melena escutou em silêncio, organizando as informações em sua mente. 3 contratos importantes foram cancelados da noite para o dia, relatou James. Os clientes alegaram ter recebido informações prejudiciais sobre nossa empresa. Que tipo de informação? Perguntou Richard. Dados financeiros falsos, relatórios de qualidade fabricados, até mesmo rumores sobre problemas legais inexistentes. E como eles tiveram acesso a essas informações para manipulá-las? Essa é a pergunta de $1 milhão. Melena, que havia permanecido em silêncio até então, finalmente se pronunciou. James, que tinha acesso aos sistemas onde essas informações são armazenadas. Apenas funcionários de alto escalão, gerentes, diretores, pessoal administrativo e aqueles que tiveram acesso recente a documentos que poderiam ter sido alterados. James conferiu suas anotações. Bem, na semana passada houve uma reunião sobre reestruturação. Jennifer organizou todos os documentos. Sarah fez as cópias. Michael, do departamento financeiro, preparou os relatórios. Molina e Richard trocaram olhares. Jennifer e Sarah. Murmur Molina. As mesmas que me tratam como inimiga pública número 1 desde que cheguei aqui. Você acha que eles fariam algo assim? Perguntou Richard. Acho que pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas, e eles claramente se incomodaram com a minha presença aqui. Ao chegarem ao escritório, o clima era tenso. Os funcionários cochichavam em pequenos grupos, claramente preocupados com os rumores que circulavam. Richard convocou uma reunião de emergência com todos os gerentes e diretores. Melena ficou na sala ao lado,
oficialmente organizando arquivos, mas na verdade observando as reações de todos através da porta de vidro. Precisamos descobrir como informações confidenciais vazaram da empresa, disse Richard, com a voz ecoando na sala de conferências. Melena percebeu Jennifer se remexendo desconfortavelmente na cadeira quando Richard mencionou os documentos comprometidos. Sarah, por outro lado, evitou completamente o contato visual com ele. Após a reunião, Molina abordou Richard. Tenho uma ideia, mas você vai achar que é loucura. A essa altura, aceito qualquer ideia. Vamos provocá-los. Crie uma informação falsa, algo que pareça importante e confidencial. Deixe que eles tenham acesso a ela e veja o que acontece. Isso é arriscado. Menos arriscado do que deixá-los continuar sabotando a empresa. Richard analisou o plano. Que tipo de informação falsa? Algo que eles achariam irresistível usar contra você. Que tal um suposto plano para me promover a diretor? Richard riu pela primeira vez em dias. Isso os deixaria realmente loucos. Exatamente. E se a informação vazar, saberemos quem está por trás disso. Eles elaboraram um documento falso sobre uma reestruturação confidencial que incluía a promoção de Melena a um cargo executivo. Richard deixou o documento acidentalmente em sua mesa, onde Jennifer o veria durante uma de suas visitas de rotina. Não demorou muito. Na manhã seguinte, James recebeu um telefonema de um cliente importante perguntando sobre as mudanças radicais na estrutura da empresa e questionando se era sensato continuar fazendo negócios com uma organização que promove funcionários não qualificados para cargos-chave. Funcionou. James disse a Richard. Alguém vazou a informação falsa. Agora precisamos de provas concretas. Melena teve outra ideia. Richard, você tem câmeras de segurança no seu escritório? Eu tenho. Então vamos verificar as gravações dos últimos dias. Aposto que vamos pegar alguém fotografando os documentos na sua mesa. Eles passaram a tarde revisando horas de filmagens até encontrarem o que procuravam. Jennifer entrou no escritório de Richard durante o almoço, quando ele não estava lá, e fotografou documentos com o celular. Conseguimos nossa primeira sabotagem, disse Richard, pausando o vídeo. Agora precisamos conectar ela com Sarah e descobrir como elas estão divulgando as informações. A resposta veio quando Thomas, do departamento jurídico, abordou Melena no final do dia. Melena, posso falar com você em particular? Claro, Thomas. Eu não queria me envolver, mas acho que você merece saber. Ontem, ouvi Jennifer e Sarah conversando sobre acelerar as coisas para se livrarem de você. Acelerar como? Eles mencionaram algo sobre um contato na imprensa que estaria disposto a publicar matérias negativas sobre você e Richard em troca de informações internas da empresa. O sangue de Melena ferveu. Eles estão vendendo informações da empresa para jornalistas. Foi o que pareceu. Molina correu para o escritório de Richard. Descobri como eles estão fazendo isso. Não se trata apenas de sabotagem interna. Eles estão vendendo informações para a imprensa. Richard contatou imediatamente seu advogado e a equipe de segurança da empresa. Em menos de 2 horas, Jennifer e Sarah estavam sendo escoltadas para fora do prédio sob suspeita de espionagem corporativa e vazamento de informações confidenciais. Como você descobriu? Perguntou Jennifer, tentando manter a compostura. Digamos apenas que você subestimou a inteligência das pessoas que você menosprezava, respondeu Melena. Com a remoção dos sabotadores e a entrega das provas às autoridades, a crise começou a se acalmar. Os clientes foram contatados. A informação falsa foi esclarecida e, aos poucos, a confiança na empresa foi restaurada. Naquela noite, quando finalmente ficaram sozinhos no escritório, Richard se virou para Molina. Não sei como te agradecer pelo que você fez. Você não precisa me agradecer. Eu fiz o que qualquer um teria feito. Não, Molina, você fez muito mais do que isso. Você salvou minha empresa. Você salvou o trabalho de uma vida inteira. Richard, deixe-me terminar. Durante toda essa crise, percebi algo. Não quero continuar fingindo que você é apenas meu funcionário. O coração de Molina começou a acelerar.
E o que você quer que eu seja? Richard se aproximou e pegou em suas mãos. Quero que você seja minha namorada oficialmente. Quero parar de esconder o que sinto por você. Molina sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo dos seus pés. Richard, eu sei que somos diferentes. Eu sei que nossa situação é complicada, mas também sei que te amo, Molina. Te amo de um jeito que nunca imaginei ser possível. As palavras ecoaram pelo escritório silencioso. Melena olhou para o homem que havia mudado completamente sua vida e sentiu uma mistura de alegria e medo. Você me ama? Eu te amo completamente. E eu quero construir algo real com você. Melena deu um passo para trás, precisando de espaço para pensar. Richard, isso é muita coisa. Você é você e eu sou eu. Nossos mundos não poderiam ser mais diferentes. E se eu dissesse que não me importo com mundos diferentes? Eu diria que você está sendo romântico demais. Na vida real, essas diferenças importam. Melena, veja o que acabamos de fazer juntas. Salvamos uma empresa inteira trabalhando em equipe. Se conseguirmos fazer isso, podemos superar qualquer diferença social. Ela olhou nos olhos dele e não viu nada além de sinceridade. Richard, eu preciso de tempo para pensar. Quanto tempo? Não sei. Tudo isso é tão novo, tão avassalador. Você está me pedindo para acreditar em um conto de fadas. Eu estou pedindo que você acredite em nós. Os olhos de Molina se encheram de lágrimas. E se não funcionar? E se descobrirmos que não somos compatíveis na vida real? E se isso acontecer? E se descobrirmos que somos perfeitos um para o outro? Ela sorriu em meio às lágrimas. Você sempre responde perguntas com mais perguntas? Só quando estou tentando convencer a mulher que amo a me dar uma chance. Melina respirou fundo. Richard, preciso de um tempo. Preciso pensar muito bem sobre isso em relação a Alana, sobre como isso afetaria nossas vidas. Entendo. De quanto tempo você precisa? Alguns dias, talvez uma semana. Posso esperar uma semana. Posso esperar o tempo que você precisar. Ele se inclinou e beijou suavemente a testa dela. Só me prometa uma coisa, que você vai considerar isso seriamente. Não deixe que o medo tome a decisão por você. Eu prometo. Quando Melena saiu do escritório naquela noite, sua cabeça girava. O homem mais incrível que ela já havia conhecido acabará de lhe dizer que a amava e queria um relacionamento sério. Agora ela só precisava decidir se era corajosa o suficiente para acreditar que contos de fadas realmente podiam se tornar realidade. Na manhã seguinte, Molina chegou ao trabalho ainda tentando assimilar a declaração de amor de Richard. Ela passou a noite inteira falando sozinha, ponderando os prós e os contras, sempre chegando à mesma conclusão. Ela estava apaixonada por um homem que parecia bom demais para ser verdade. Mamãe, por que você ficou acordada a noite toda falando sozinha? Perguntou Alana a caminho do escritório. Eu não estava falando sozinha, querida. Eu estava organizando meus pensamentos em voz alta. Assim é mais eficiente. Richard a cumprimentou como de costume, mas seus olhos carregavam uma esperança silenciosa e ansiosa. Eles mantiveram a postura profissional durante toda a manhã até que James entrou no escritório com uma expressão preocupada. Richard, tem um homem lá embaixo pedindo para falar com Melena. Ele disse que era urgente. O estômago de Melena deu um nó. Ela sabia exatamente quem era. Derek, murmurou ela. Quer que eu peça a segurança para retirá-lo? Richard respondeu. Não, deixe-me descer e resolver isso de uma vez por todas. Eu vou com você, Richard, isso não é necessário. Eu vou. Você não vai enfrentar aquele homem sozinha de novo. Eles desceram até o saguão, onde Derek estava parado com sua arrogância de sempre, agora vestindo um terno mal ajustado que claramente alugara para a ocasião. Melena, que bom te ver. E este deve ser o famoso Richard Thompson. Richard deu um passo ligeiramente à frente de Molina, num gesto protetor. Senhor, Derek Mitchell, pai de seu filho. Vim reivindicar o que é meu por direito. E o que seria isso? Perguntou Richard, mantendo um tom calmo, porém firme. Para começar,
Quero minha filha e uma compensação justa pelos anos que perdi por causa da teimosia de Molina. Derek, já conversamos sobre isso, disse Molina. Você não tem direito sobre a Lana. Agora eu tenho. E agora que vocês dois são um casal rico e famoso, podem me pagar a pensão alimentícia que deixei de pagar durante esses anos. Richard deu um passo à frente. Sr. Mitchell, acho que houve um mal-entendido. Primeiro, o senhor não é a vítima aqui. Segundo, chantagem é crime. Chantagem? Eu não estou chantageando ninguém. Somos todos adultos civilizados. Adultos civilizados não abandonam seus filhos e voltam 5 anos depois pedindo dinheiro, disse Molina. 10 minutos depois, o saguão estava lotado. O advogado de Richard, 2 seguranças e James com uma pasta cheia de documentos. Sr. Mitchell, disse o advogado, um homem sério chamado David Harrison. Tenho aqui alguns documentos interessantes sobre o senhor. Derek Empaladicio. Que documentos? Uma investigação completa sobre seus antecedentes, incluindo o fato de você ter renunciado aos seus direitos parentais há 5 anos. Isso não conta. Eu estava sob pressão. Isso conta, com certeza, continuou Harrison. Também temos provas de suas tentativas de extorquir a senhorita Evans. Isso, Sr. Mitchell, é um crime federal. Você não pode provar nada. Richard deu um sorriso frio. Na verdade, podemos sim. Gravamos nossa conversa de ontem. Dererick olhou em volta, percebendo que estava encurralado. Olha, você está exagerando. Eu só queria saber se você queria extorquir uma mãe solteira usando uma criança como moeda de troca. Molina concluiu. Você é repugnante, Derek. Harrison abriu a pasta e tirou alguns papéis. Sr. Mitchell, fica formalmente notificado de que qualquer tentativa de se aproximar da senhorita Evans ou de sua filha resultará em prisão imediata. O senhor também está sendo processado por tentativa de extorsão e assédio. Vocês não podem fazer isso. Nós já fizemos, disse Richard. E se você tentar alguma coisa contra eles de novo, prometo que usarei todos os recursos disponíveis para garantir que você passe muito tempo na prisão. Dererick foi escoltado para fora do prédio pela segurança, gritando ameaças vazias às quais ninguém deu atenção. Assim que finalmente ficaram sozinhos no elevador a caminho do escritório, Melena se virou para Richard. Obrigada por tudo. Não precisa agradecer. Ninguém mexe com vocês dois enquanto eu estiver por perto. Richard? Sim. Já me decidi sobre sua proposta. O elevador parou no 25º andar, mas nenhum dos dois se moveu. E qual é a sua decisão? Acetou. Eu topo sair com você. Estou disposta a tentar construir algo juntos. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Richard iluminou todo o elevador. Sério? Sério? Você me mostrou que é um bom homem, Richard. E eu também te amo. Ele a beijou ali mesmo no elevador como se fosse a primeira vez. 3 meses depois, durante uma reunião de diretoria particularmente tediosa, Richard surpreendeu a todos na sala. Antes de encerrarmos, disse ele, levantando-se, tenho um anúncio importante a fazer. Todos os executivos olharam para ele, curiosos. Como vocês sabem, minha vida mudou drasticamente desde que conheci Molina Evans. Ela trouxe bondade, alegria e amor para minha vida. Molina, que estava anotando, olhou para cima, confusa. Richard, o que você está fazendo? Estou fazendo algo que deveria ter feito há muito tempo. Para a surpresa de todos, Richard ajoelhou-se ao lado da cadeira de Molina e tirou uma pequena caixa do bolso. Molina Evans, você quer casar comigo? A sala ficou em completo silêncio. Molina olhou para o anel, depois para Richard, e então para os executivos atonitos ao redor da mesa. Você está me pedindo em casamento no meio de uma reunião de diretoria. Estou na presença de testemunhas, então todos sabem que estou falando sério. Richard, isso é completamente louco. É mesmo. Então, você vai dizer sim? Molina começou a rir, com sua risada calorosa e contagiante que todos aprenderam a amar. É claro que eu digo sim, seu maluco.
A sala irrompeu em aplausos quando Richard deslizou o anel em seu dedo. Agora podemos encerrar a reunião, disse ele, beijando sua noiva. O casamento aconteceu 2 meses depois, em uma cerimônia que combinou elegância com simplicidade. Entre os convidados estavam funcionários da empresa, vizinhos de Molina, amigos da creche de Alana e até alguns antigos clientes de entrega. A senhora Ellen chorou durante toda a cerimônia. Thomas fez um discurso emocionante sobre como Melena havia trazido humanidade ao ambiente de trabalho. James organizou cada detalhe com precisão militar. Mas o momento mais emocionante aconteceu quando Alana, vestida de daminha de honra, perguntou durante a cerimônia: "Isso significa que Richard realmente vai ser meu pai agora?" "Se você quer aquela princesa", respondeu ele, ajoelhando-se à sua altura. "Eu quero." "Posso te chamar de papai?" "Seria uma honra." Não havia um olho seco na igreja. Na recepção, enquanto Molina dançava com Richard e Alana entre eles, ela ainda não conseguia acreditar o quanto sua vida havia mudado. "Sabe o que é engraçado?" disse ela. "O quê?" "Saí para entregar uma refeição e acabei entregando meu coração." "Foi horrível", riu Richard. "Eu sei, mas você vai ter que aguentar piadas ruins pelo resto da vida." "Pelo resto da minha vida?" "Permito. Alana, dançando entre os dois, gritou: "Agora somos uma família de verdade e eu amo vocês dois." E os 3 se abraçaram no meio da pista de dança. E naquele momento, eles realmente eram uma família construída sobre risos, amor, resiliência e algumas entregas que mudaram tudo. O que você achou da história de Molina e Richard? Deixe sua opinião nos comentários. Dê uma nota de 0 a 10 para esta história. Que nota você daria? Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar todas as nossas histórias. E não se esqueça de conferir mais histórias emocionantes aqui na tela final.